funciona também, como que ele faz acesso, a parte de orçamentação, transmissão de vistorias, a vistoria complementar, como que a gente faz a solicitação, a inclusão manual de veículos, os nossos canais de atendimento, né, a partir de agora, depois desse nosso plantão de dúvidas, dessa nossa aula ao vivo, a quem vocês devem direcionar as solicitações. E, por fim, uma abertura aí de um tempo para as dúvidas, né? Então, não esqueçam de anotar qualquer ponto, é importante para nós, assim como para vocês, para que a gente consiga ter o máximo de conhecimento do I360. A duração aproximada é de 1h30, tá? Bom, vamos lá. O I360, vocês vão perceber que a interface é moderna e atualizada, então, através do Capter, a gente traz para vocês uma plataforma muito mais avançada, moderna, para que vocês possam escolher as peças com assertividade, com mais praticidade, né? Então, a gente buscou melhorar esses pontos para que vocês tenham acesso a um sistema de orçamentação mais avançado. Além disso, o sistema I360 ele é uma plataforma totalmente web. Isso significa que a gente não precisa mais fazer nenhum tipo de instalação. Então, a gente libera usuário, senha, para o nosso cliente, e aí o nosso cliente ele consegue fazer o uso da plataforma sem nenhuma instalação, tá bom? Além disso, vocês podem utilizar através de qualquer navegador. Então, vocês podem usar pelo navegador que é o Google Chrome, vocês podem fazer acesso pela Internet Explorer ou qualquer outro de sua preferência, tá bom? Além disso, a gente não tem mais aquele processo de lotes, né? A gente não trabalha mais por lotes, a gente vai trabalhar sempre por dentro da plataforma. Então, do início ao fim, os processos são realizados através da plataforma. A gente não tem nenhum outro campo para fazer todos esses processos, tá bom? Bom, Kelly, só um minutinho. Minimiza essa telinha aí, ó, porque fica mais fácil para o pessoal visualizar. Aí. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Muito bem. Pessoal, antes de começar a mostrar a tela de vocês, eu queria mostrar para vocês a tela da oficina, só para que vocês tenham um entendimento de como funciona o processo, tá bom? Essa tela, esse fluxograma, na verdade, é o fluxograma da oficina. A oficina, ela é composta, né, por 3 colunas. Então, a gente tem a coluna chamada de pendente, que é a coluna onde a gente consegue identificar as vistorias que foram recebidas, né? Então, eu, como oficina, consigo identificar estas vistorias. A gente tem uma coluna chamada de concluído, que é onde a gente consegue ter uma visão, né, daquilo que a oficina devolveu. Então, tudo aquilo que ela devolveu para a gente fica nessa coluna aqui, e a partir desse momento, a oficina não consegue mais mexer na vistoria, tá bom? Vale lembrar que, por questão de padrão, por regra, tudo aquilo que ela devolve, automaticamente já vem como não autorizado, desde que ela tenha feito esse processo de reparação. Regulou o orçamento, devolveu, vai cair sempre como não autorizado, tá bom? E aqui a gente tem um campo de analisado, que é o que a oficina tem de conhecimento também, ela consegue visualizar os orçamentos que foram regulados pela reguladora ou pela seguradora, ok? Bom, aqui dentro desse campo, no pendente, por exemplo, a gente tem uma coluna chamada de trabalhos recebidos. Dentro de trabalhos recebidos, eles vão conseguir identificar as vistorias iniciais. Então, o que seria isso? As vistorias iniciais são aquelas que foram enviadas pela seguradora. Então, aquelas que começaram do zero vão cair dentro desse campo. As vistorias que já deram início à regulação, elas vão ficar dentro do campo chamado de em andamento. Dentro desse campo chamado de em andamento, a gente consegue identificar as vistorias que deram início, né, à regulação, mas ainda não foram devolvidas, e eles também vão conseguir identificar as vistorias complementares. Lembrando que as vistorias complementares, elas também podem ser geradas através do I360. Lembra que eu falei dos benefícios agora há pouco, né, do I360, e um dos benefícios também é esse. Bom, fez a regulação na vistoria, ele vai vir para cá, né? A vistoria vai vir para essa pasta chamada de não autorizado. Então, se eu fiz a regulação, eu como oficina,
a vistoria ela cai como não autorizada para que o perito possa fazer a regulação, a análise, enfim, para que vocês possam fazer essas atividades relacionadas à oficina. Dentro do sistema, a gente tem um processo chamado de veículo ausente. Então, quando um veículo for ausente, a gente não faz a marcação do veículo, clica no botão de enviar, eu vou mostrar para vocês na prática, que fica mais fácil. E aí a gente consegue identificar essa vistoria em não realizado, tá bom? Então, a oficina consegue devolver a vistoria como veículo ausente também. E aí ele faz uma separação, joga essa vistoria para essa pasta chamada de não realizado. Bom, a gente não recomenda para a oficina, mas a oficina também pode, de repente, mandar uma vistoria para perda total. Então, dentro do sistema do I360, a gente tem uma opção no qual a gente pode fazer uma marcação e enviar para perda total. Mas essa vistoria não é a vistoria final, vocês ainda podem regular e fazer alteração dessa informação também, tá bom? Por fim, toda vistoria que é regulada, ela cai dentro desse campo chamado de analisado. Quando eu falo de vistoria regulada, é a vistoria regulada por vocês, ok? E aí, quando vocês colocam um carimbo de autorizada, de repente autorizada final, que é um exemplo que a gente tem bastante comum, aí a oficina não consegue gerar a vistoria complementar. Mas se vocês colocarem, por exemplo, como não autorizado, carimbarem com esse tipo de status, a oficina consegue gerar uma vistoria complementar, de repente consegue fazer alguma alteração, e aí a gente consegue trabalhar dessa forma, tá? O intuito de apresentar esse campo para vocês é para que eu possa explicar a plataforma de vocês que eu vou mostrar nesse momento, tá bom? Então, eu vou avançar aqui um pouquinho. Ó, aqui só para indicar com uma seta, né, que ele sai do analisado e ele vem para a pasta em andamento quando é gerada uma vistoria complementar. E agora eu vou iniciar o treinamento com vocês, que é na prática, tá? Deixa eu só abrir o meu site, só um minutinho. Vocês conseguiram receber o meu e-mail com as informações de usuário para teste? Deu certo? Deu. Recebi também. Então, vocês podem fazer junto comigo, tá? Então, quem tiver com acesso, quiser dar uma olhada, pode fazer junto comigo. Vocês vão colocar de novo o microfone no mute, tá? E aí eu vou liberando para vocês. Então, eu vou passando tela por tela, vou perguntar se vocês têm alguma dúvida. Quem não conseguir falar através do microfone, também tem um chat que o Jorge está à disposição, tá? Então, a gente tem tanto o chat como o microfone para abrir para vocês, para que a gente possa tirar o máximo de dúvidas possíveis, ok? Bom, então vamos lá. O usuário e a senha de acesso, elas são disponibilizadas pelo nosso suporte técnico. Acredito que vocês já tenham esse usuário de acesso. Se não tiver, no finalzinho a gente conversa e aí a gente resolve junto com o suporte, tá? Todas as vezes que vocês fizerem acesso à nossa plataforma, vocês vão clicar na opção chamada de concordo com os termos e condições. Em seguida, vocês vão clicar no botão de entrar. Antes de mais nada, a gente tem essa opção aqui, essa opção não, só para eu mostrar para vocês. Antes de mais nada, a gente tem essa informação aqui que é o Google Chrome, tá? Então, eu estou no navegador Google Chrome mostrando para vocês que a gente pode acessar em qualquer navegador. Vou clicar aqui em entrar. Essa tela sempre vai ser exibida tanto para vocês como para o prestador. Vou clicar no botão de ciente. E aqui nós estamos na tela de vocês, tá? Por que que eu mostrei o fluxo da oficina? Porque aqui vocês vão conseguir fazer o acompanhamento daquelas informações. Então, tudo que estiver com a oficina, vocês vão conseguir acompanhar através desse campo. Em trabalhos recebidos, que são as vistorias iniciais, ou em andamento, que são as vistorias que estão em processo de regulação ou que são vistorias complementares. Tudo aquilo que foi concluído pela oficina, ele vai ficar aqui dentro desse campo chamado de recebidos da oficina, no qual vocês poderão também fazer regulação, análise, todo o processo, tá? Aqui eu tenho informação de recebidos da oficina PT, quando há perda total, e a oficina coloca essa informação, marca essa informação, porque aqui dentro desse campo vocês vão precisar tratar essa informação antes de passar por um processo de conclusão. Então, a oficina não conclui nada, tudo passa pela mão de vocês, ok?
Aqui eu tenho um campo de andamento, que ele vai servir da mesma forma para vocês, tá? Então, em andamento são aquelas vistorias ou que foi gerado vistoria complementar por vocês, ok? Ou que estão em processo de regulação. Então, abrir a vistoria inicial, ele cai para esse campo aqui, tá? Vale lembrar que o sistema ele tem um contador. Isso é bem interessante. O contador, ele mostra para vocês quantas vistorias estão disponíveis. Então, eu tenho 4 vistorias dentro dessa pasta, tá? Tenho 4 vistorias dentro dessa pasta e tenho 2 não lidas. Então, aqui, ele já deixou até em negrito essas informações, ok? Vocês podem fazer a localização de uma vistoria clicando na própria pasta, ou se vocês estiverem com o número de sinistro em mãos, vocês podem clicar e jogar dentro desse campo aqui, que é como se fosse uma busca rápida através do número de sinistro, tá bom? Então, a gente pode usar tanto dessa forma, como em buscar também, que é uma busca avançada, que seria, no caso, uma busca rápida, e aqui uma busca avançada, no qual a gente pode colocar alguns outros dados. Bom, vou descer aqui um pouquinho, vou mostrar para vocês melhor, tá? Dentro do sistema, quando a gente clica na pasta, por exemplo, o sistema vai mostrar quais são as vistorias disponíveis dentro, né, da pasta, e aqui ele vai mostrar quais são as principais informações. Então, ele vai mostrar qual que é o tipo, se é segurado ou terceiro, qual que é o número de sinistro, número de orçamento. Se estiver com o veículo habilitado, a gente consegue identificar através desse campo. Data do acidente e demais informações, ok? Aqui também nesse campo, a gente consegue visualizar o relatório de uma forma mais rápida. A gente consegue identificar vistorias complementares. Então, tudo aquilo que foi gerado vistoria complementar vai ser exibido esse ícone que vocês estão vendo. E peças marcadas para fornecimento, a vistoria ela vai aparecer com esse caminhãozinho aqui, já nesse processo da pasta, já para a gente ter uma noção, né, uma visão melhor, tá bom? Bom, tudo bem até aqui, pessoal, para fazer a localização, a visualização das pastas. Ah, legal, perfeito. Pessoal, o Jorge está no chat, se alguém tiver alguma dúvida, não quiser falar, no caso, às vezes a gente não consegue, né, falar, não pode, vocês podem digitar aí que o Jorge vai ajudar vocês também, tá bom? Bom, através da lupa a gente consegue abrir a nossa vistoria, então eu vou clicar numa vistoria aqui para a gente iniciar a nossa orçamentação. A primeira aba que é exibida é a aba chamada de resumo. Essa aba é como se fosse a aba dados do Audatex Web, que vocês já devem conhecer. Então, aqui, as informações, elas já vêm preenchidas de acordo com o sistema da seguradora, tá? Então, eu tenho os dados gerais, eu tenho os dados do veículo, só que vocês vão prestar atenção no seguinte, aqui, por exemplo, eu não tenho os dados do fabricante, do modelo e do tipo de veículo. Isso significa que o veículo, ele ainda não foi selecionado na plataforma, tá? Então, isso é um sinal de que não tem seleção ainda de veículo aqui. A gente tem as informações de sinistro, data, hora, status. Aqui ele vai mostrar os dados de cálculo, quando estiver preenchido, então como eu ainda não preenchi nada, é 0. E aqui são os dados do cliente, que pode ser o segurado ou o terceiro, tá? A gente pode fazer essa marcação também através desse campo. Aqui é o campo de observações. Então, lá no sistema Audatex Web, ele ficava na parte superior. Agora, ele fica na parte inferior. Vocês vão preencher de acordo com a necessidade, de acordo com o que vocês já fazem hoje, rotina normal. Pessoal, qualquer inclusão ou qualquer alteração dentro do nosso E360 deve ser clicado nesse botão de salvar. Então, se tiver o botão de salvar no final da página, eu clico e aí o sistema mostra a informação para mim de que os dados foram salvos com sucesso. Vou dar o meu OK e vou avançar para a próxima aba. A próxima aba é uma aba importante para vocês, porque é a aba onde a gente vai selecionar o nosso veículo, tá? Então, aqui, por exemplo, ele tem informação do chassi, pode ser que venha preenchido, se vier em branco, vocês podem fazer o preenchimento. E para iniciar a escolha do veículo, eu vou olhar aqui para esse nome chamado de fabricante e vou iniciar aqui as informações. Então, o fabricante é a Fiat, por exemplo, vou colocar diferente, um Ford.
colocar o Ford como exemplo. O modelo a gente pode tanto digitar como fazer o preenchimento. Então, tudo que eu fizer aqui dentro desse campo do lado esquerdo, o lado direito vai me mostrar. Então, ele vai me dar as opções, o tipo de carroceria, o carro hatch, o motor, transmissão, o ano de fabricação e ano modelo. Então, eu vou fazendo o preenchimento conforme as informações do sistema ou conforme o meu próprio preenchimento, tá? Se por um acaso vocês tiverem preenchido uma informação incorreta, vocês vão clicar nesses xizinhos que vocês estão vendo agora e vão retomar o preenchimento da ação anterior, né? Pronto, fiz a alteração do ano, vou clicar no botão de aceitar. E os dados também foram salvos com sucesso. Esse campo veículo, ele é de extrema importância porque além da escolha do veículo, quando estiver em branco, vocês ainda têm as informações de valores de mãos de obra. Então, vou explicar para vocês. Aqui eu tenho a comparação de valores, que vai mostrar o custo, que é aquela porcentagem, a barrinha, né, que vai subindo de acordo com as peças escolhidas, que é de acordo também com a tabela FIP, né? É uma comparação entre a tabela FIP com o valor do orçamento. Os valores de peças, os valores de mãos de obra, e quando tem peça classificada para estimativa, quando é autorizado pela seguradora, tá? Aí a gente consegue visualizar essas informações por aqui também. O sistema vai te passar um controle. Aqui embaixo, a gente tem os dados do veículo. Então, a gente tem um odômetro, cor de carroceria. Essa cor de carroceria é importante porque, de repente, o carro é rosa. E aqui não tem um carro rosa. Então, nesse caso, vocês vão colocar um aproximado, que pode ser o verde, e, de repente, colocar em observação que o carro é rosa. Aqui são as cores principais. Ela não vai ter... Aqui o sistema não vai ter outros tipos de cores. Ah, é cinza e não é prata. Então, a gente pode colocar o prata porque é um aproximado, tá bom? O resto das informações são complementares. O que vocês devem levar em consideração? Esse campo tipo de sinistro, ele é obrigatório. Então, no momento que você finalizar o seu orçamento, você vai fazer esse preenchimento aqui, se é um reparo ou se é uma perda total. Eu vou deixar em branco, porque eu quero que o sistema me oriente no final, eu vou mostrar para vocês, vou fazer um teste aqui, tá? Eu tenho a placa do veículo e eu tenho o valor de franquia. O valor de franquia ele já vem preenchido, porém, se não for esse valor, vocês, como analista da seguradora, vão poder fazer uma alteração. Então, ele é editável, ok? Tem o valor do mercado do veículo, de acordo com a tabela FIP, e eu tenho dois campos, que são campos de avarias e o campo de valor de divergência. Eu já ouvi falar que a seguradora não utiliza ainda esses campos, tá? Então, é uma questão de regra. Ter no sistema tem, mas se vocês vão utilizar, é uma questão da seguradora e não aqui da gente da plataforma, ok? Eu vou entrar aqui no campo direito da tela e no campo direito eu consigo identificar quais são os valores combinados com a oficina. Então, esse campo, por regra, ele já vem habilitado e já vem preenchido. Se houver algum tipo de necessidade de alteração, vocês podem alterar na mão. A gente consegue habilitar, é editável para vocês e não para a oficina. E aí vocês podem reportar para que a gente faça uma atualização interna no banco de dados, ok? E por fim, um pouquinho mais abaixo, a gente tem as informações de códigos opcionais. Esse campo, eu vou até abrir aqui ele para vocês, apertei o botão laranja. É um campo imenso, mas vocês vão utilizar apenas uma opção, que é a única opção marcada, que é o número 22, que é para desconto. Então, já veio o desconto cadastrado, legal. Mas se não tivesse o desconto e eu tivesse que fazer a orçamentação, e eu sei que essa oficina trabalha com 30% de desconto nas peças, eu posso vir nesta opção e fazer a alteração, tá? O ajuste, a inclusão, e aí eu clico no botão de salvar, tá bom? Pessoal, liberado. Antes de salvar essa tela aqui, eu vou abrir para vocês, se vocês têm alguma dúvida. Ô, Kelly. Eu? É o Evandro aqui do Rio, tudo bem? Oi, Evandro, tudo bom? Tudo bem. Quando você classificou o veículo, aí tem a numeração do chassi, né? Já tem aquela questão do Aldavin, que ele carrega as características do veículo pelo chassi? Tem, mas
Não está liberado ainda, não foi, foi liberado e foi desativado. O Janderson está na turma? Não, acho que o Janderson não está na turma. Evandro, tem, a gente já tem isso liberado, mas foi barrado pela seguradora por enquanto, tá bom? Ah, tá. Tá, mas Ótimo. a gente trabalha com Aldavin, a gente tem uma grande porcentagem de veículos que a gente consegue fazer a busca por chassi. O benefício é que a gente pode visualizar os opcionais, tá? Só que por enquanto você vai usar daquela forma que eu mostrei agora pelo fabricante, beleza? Ok, obrigado. Kelly, Imagina. O Hernandes está com a mão levantada aqui, acho que ele deve ter alguma dúvida. Pessoal, ficou clara essa informação de códigos opcionais, as informações de padrão de mão de obra? Então, fica tudo editável para vocês, tá? Bom, eu vou clicar no botão de salvar, e aí a gente pode conversar também. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão. O Fábio também, o nosso gestor, está fazendo um acompanhamento, tá bom? Gilberto levantou a mão, Gilberto Florencio. Eu vou avançando por aqui. Sim. Aí, se você puder só me ajudar... né? Eu vou observando isso aqui também. Beleza. E caso alguém não esteja conseguindo falar, o pessoal pode digitar no chat também, tá? Que a gente responde por aqui. Isso, por favor. Aproveita esse tempo aqui para a gente poder tirar as dúvidas, tá bom? Bom, só para mostrar para vocês, aquele resumo que a aba dados, né, do Alotex Web que eu havia mostrado, ele já preencheu as informações de fabricante, modelo e tipo de veículo, tá bom? Então, a gente já viu a aba resumo, a aba veículo, e agora eu vou para a aba detalhes gerais. A aba detalhes gerais nada mais é que a aba onde eu vou identificar os dados da pólice, eu tenho a nota de cobertura. Então, aqui vocês vão conseguir identificar condutor, causa de acidente, número de orçamento, tipo de vistoria. Se vocês quiserem colocar alguma informação em observações, vocês podem acrescentar. Tem informação da descrição do acidente. E para a visualização dos dados da pólice, eu clico em nota de cobertura. Cliquei em nota de cobertura, imagina que tem as informações aqui, como vocês já devem conhecer através da Alotex Web. Vai aparecer da mesma forma, tá bom? Bom. Kelly, só interrompendo aqui, a pergunta do Hernandes, ele digitou aqui no chat, ele questiona, a opção do tipo de sinistro só pode ser marcada no final da orçamentação? Não. Você pode marcar no momento que você achar necessário. Tá. Não precisa ser exatamente no final. Eu vou marcar no final porque eu quero mostrar um exemplo para vocês, tá bom? Tá. O Gilberto também perguntou aqui no chat, quanto ao desconto, se for negociado se o desconto for negociado com a oficina, um desconto maior pode ser alterado aí também? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Acredito que ele esteja se referindo ao desconto negociado direto com a oficina, tá? Acredito que para as oficinas que estão trabalhando com a Allianz, ela já tem um padrão de mão de obra atribuído. Então, ela já vem com um desconto pré-estabelecido. Tá? Aí o Jorge, se estiver aí, pode me complementar essa informação aí. O sistema ele permite alterar o desconto. E o Ivan da Allianz participou de um dos treinamentos e disse que em alguns casos o perito de campo tem permissão de alterar o desconto, sim. Mas para a oficina PRD não vai ser necessária a alteração de desconto. E a questão da mão de obra lá é para não alterar. O desconto, em alguns casos, pode ser alterado, mas a mão de obra não. Tem que ser mantido o que foi enviado por integração. Beleza. Embora o sistema permita a alteração da mão de obra. Então, se for necessário, pessoal, só para corrigir, então, obrigada, Jorge. Manda para a gente a informação se tiver alguma informação incorreta, tá bom? No final, eu vou mandar o canal. Acredito que sim, não respondeu aqui. Eu vou monitorando aqui, Kelly. Qualquer coisa eu vou te interrompendo aí, tá? Pode seguir. Tá bom, obrigada. Bom, vou clicar aqui no botão salvar. Salvei as informações porque teve uma inclusão, né? Qualquer inclusão, ajuste, a gente faz esse procedimento.
Então, nós já vimos resumo, veículo e dados gerais, tá? O próximo passo é clicar direto no botão de Capter. Eu já vou entrar no Capter para a gente conseguir se aprofundar nesse tema, tá? Pessoal, esse é o Capter. Lembra que eu falei para vocês que ele é mais avançado, né? Ele se aproxima bastante do que vocês já conhecem hoje, que é o Audaped. Aqui vocês vão conseguir identificar dois veículos, um do lado esquerdo e outro do lado direito. O lado esquerdo, ele vai apresentar duas cores. A cor branca, ela simboliza a parte de fora do carro. A cor azul, ela vai simbolizar a parte de dentro desse carro. Bom, o lado esquerdo, ele vai mostrar as peças da parte de mecânica, a parte de suspensão e a parte de tapeçaria. Aqui em cima, a gente tem alguns opcionais que eu vou mostrar no decorrer do nosso treinamento. E para selecionar uma determinada região, você aponta com o mouse, né? Ele vai te mostrar, além disso, qual que é a região. E aí a gente consegue identificar as informações. A gente consegue visualizar um veículo que vocês estão vendo. Ele vai ser desmembrado por peças. E aqui a gente tem um controle, no qual a gente pode fazer a mudança da região. Então, eu vou mudando a região, o sistema vai apresentando as informações aqui para mim, tá bom? Bom, eu vou voltar aqui, vou clicar na parte da frente. Aqui embaixo, o sistema ele vai trazer para vocês alguns opcionais, que seriam, no caso, o conjunto de fixação, né? Seriam as buchas ou então os parafusos, porque a gente trabalha só com conjunto. Ele vai trazer o conjunto de fixação do para-choque, vai trazer o kit cola. Então, dentro desse campo de mais peças, ele vai trazer as informações para vocês, tá bom? É importante lembrar que o Capter, ele ainda não tem alteração de quantidade, tá? Então, ou a gente faz uma inclusão manual, ou então a gente faz a inclusão de um conjunto, mas por quantidade a gente ainda não trabalha, tá bom? Bom, se eu não quiser visualizar essa tela por enquanto, que são os mais peças, eu clico no título e ele vai apresentar o carro de uma maneira maior, né? Eu tenho sinal de mais para fazer o aumento dessa tela ou sinal de menos. E aqui em cima eu tenho os opcionais do modelo. Esse campo, pessoal, anotem, porque é um campo importante para vocês, tá? Como eu não fiz a seleção do veículo pelo chassi, o sistema não traz para mim quais são os opcionais. Então, se de repente tiver um farol xenon, por exemplo, né? Eu posso clicar no opcional para que o sistema exiba a informação para mim, tá bom? Então, isso vai depender do que eu selecionar através dos opcionais do modelo, as opções do modelo aqui nessa parte superior da tela, ok? Tem o sistema, deixa eu desabilitar aqui. Tem o sensor de estacionamento. Eu marco e aí o sistema mostra a informação aqui no desenho para mim, tá bom? Então, sempre que vocês estiverem atuando com Capter, procurem fazer esse tipo de seleção. Seleciona a região e depois façam a seleção das opções do modelo, tá bom? Bom, eu vou clicar como exemplo no farol. Quando eu clico no farol, o sistema vai começar a conversar com vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, ele vai perguntar, legal, que lado? E aí vocês vão selecionar ou o lado esquerdo ou o lado direito. Vou clicar no lado esquerdo. Dentro desse campo, o sistema vai trazer para vocês as informações de preço, código da peça, e aqui ele tem uma informação que é mostrar montagem da peça, tá? Sempre que houver essa informação, sempre que vocês identificarem essa informação, vocês devem clicar. Aqui o sistema vai mostrar para vocês quais são os itens que são complementares ao farol esquerdo, por exemplo. Então, imagina que o farol esquerdo é uma peça pai, e as demais peças, subpeças, vão vir acompanhadas desse item, tá bom? É importante ficar clara essa informação, porque na hora de clicar nesse botão de continuar, de fazer a troca do farol, esses demais itens já vêm agregados no farol completo, então a gente não precisa selecionar. Então é sempre importante olhar esse campo quando houver essa informação de mostrar montagem de peça, porque daí ele vai mostrar quais são os agregados, o que vem completando esse item, tá bom? Além disso,
A gente tem informação de divisão de sinistro, que pode ser alterada quando for necessário. Eu acredito que vocês não utilizem hoje, tá? Mas se for necessário, de repente mudou a regra da seguradora, vocês podem marcar outro tipo de ponto de impacto, ok? Bom, deixa eu voltar aqui. Aqui embaixo, o sistema vai falar o seguinte para você. Você já escolheu a peça, agora você precisa fazer a escolha do serviço. Para cada peça, o sistema vai trazer o serviço que é disponibilizado. Então, pro farol, ele me disponibiliza a troca, o reparo e a remoção e instalação, ok? Aqui vocês podem perceber que ele não vai selecionar a pintura, né? Então, ele já não me mostra o serviço de pintura. Vou clicar no botão de troca, o sistema já me habilita outros botões para que eu possa manusear a plataforma, tá? Então, aqui, por exemplo, ele já me habilitou uma engrenagem, e quando vocês clicarem nessa engrenagem, vocês vão ter acesso à composição da peça. O que seria isso? Seria, no caso, as informações do valor dessa peça, de quanto tempo que ele está pagando, né? Ó, aqui ele vai pagar meia hora para fazer a troca dessa peça. Enfim, e quanto tempo, e qual que é o valor desse tempo de mão de obra? Dessa meia hora equivale a R$18,50, tá bom? Se for necessário fazer alguma alteração, algum ajuste, a gente clica em alterações. Esse campo vai possibilitar vocês a realização da alteração do preço da peça, do desconto, ou então do tempo de mão de obra, que é aqui embaixo. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Bom, cliquei no botão de continuar, a peça ela vai ser incluída dentro do meu sistema, tá? Vou descer um pouquinho mais aqui. Pessoal, aqui eu tenho um campo chamado de fotos, tá? Se vocês puderem anotar essa informação, também ela é de extrema importância. Esse campo de fotos não integra o EPAC, que é o sistema da Allianz, ok? Esse campo, ele vai servir para que vocês tenham queiram fazer uma inclusão e fique disponível somente no Capter. Então, eu quero incluir a foto dessa peça em si, tá? Então, eu posso vir aqui. Deixa eu procurar aqui uma foto. Pronto. E coloquei a foto do farol para ter essa informação dentro do Capter, ok? Então, eu posso utilizar esse campo para fazer essa ação, tá bom? Bom, pessoal, além disso, aqui na parte superior da tela, aqui no canto superior direito, tá? A gente consegue identificar algumas informações pertinentes ao nosso processo, ok? Então, as peças que eu vou selecionando, ele vai mostrando através desse campo aqui. Ó, eu selecionei uma foto muito pesada. Vou descer um pouquinho mais aqui. Deixa eu tentar carregar uma outra foto aqui, dá só um minutinho. Pronto, tá? Então, imagina que seja a foto do farol, a gente consegue incluir dentro desse campo. E aqui embaixo a gente tem as demais informações, do tipo de material, código da peça, preço. A gente consegue colocar um tipo de comentário, esse comentário, ele fica registrado na peça no Capter. Também não tem integração, é só mesmo como uma observação, tá bom? Todas as peças que forem selecionadas, o sistema ele vai mostrar aqui na cor vermelha, tá? Indicando que houve seleção. Além disso, no Capter, a gente tem um botãozinho que é um botão de informativo, é uma legenda, na verdade, que a gente consegue identificar as informações, seleção de cores, material, a gente consegue identificar cores de navegação, entre outras informações, tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida por enquanto? Nenhuma por enquanto. Ok. Tudo certo. Perfeito. Então, dá só um minutinho, só um instante, tá? Bom, fiz a seleção da minha peça. Para salvar as informações do Capter, a gente clica aqui no botão de fechar. Toda vez que eu clico no botão de fechar, o sistema salva essa informação aqui para mim, tá? Eu falo isso porque muitas vezes a gente acaba tendo esse tipo de dúvida. Então, algumas pessoas me ligam e falam, Kelly, como é que eu faço para salvar as informações do Capter? Não tem botão de salvar, é só clicar no botão de fechar, ele vai fazer a atualização dessas informações, tá? Bom,
Fiz a seleção da minha peça. Se eu quiser visualizar o relatório, a gente pode clicar dentro desse botão Relatórios. E o relatório que vocês vão utilizar é esse relatório aqui que vocês estão vendo, tá bom? Então, eu vou clicar nessa opção. E aqui o sistema vai exibir as informações para vocês, tá? Ó. Os dados da oficina, os dados da seguradora, os dados do segurado, os dados do veículo. Vou descer aqui mais um pouquinho, tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui dentro do relatório? Aqui no relatório, vocês vão conseguir identificar as informações de operação, como troca da peça, código, descrição, preço, quantidade, entre outras informações, tá? É importante lembrar que todo o orçamento, ele vai vir com esse campo aqui como não aprovado. Por quê? As vistorias vão ser enviadas para a oficina como não aprovado e vão ser devolvidas para vocês como não aprovado. Depois que eu faço a troca do carimbo, de repente essa vistoria ela foi aprovada, aqui vai ser alterado também essa informação, tá bom? Bom, aqui vocês estão vendo que eu tenho o farol esquerdo, tá? Então eu vou colocar essa informação aqui em observação para vocês. Eu fiz a seleção do meu farol, eu tenho o farol esquerdo, e legal, vou continuar fazendo a inclusão de peças no Capter. Vou voltar aqui no Capter, e aí vamos supor o seguinte, que nesse caso, eu vou selecionar a lâmpada, tá? Então, eu vou selecionar aqui a lâmpada, aqui, lâmpada farol alto esquerdo, tá? Vou selecionar essa peça, vou colocar para troca. Perfeito. Bom, vou sair do meu Capter e vou olhar o relatório novamente. Vou vir aqui em relatórios. Vocês podem perceber que a lâmpada, ela não foi agregada ao relatório, tá? Bom, todas as vezes que vocês selecionarem uma peça que faz parte de uma outra peça principal que já foi inserida no orçamento, ela não vai ser exibida no relatório, tá bom? Eu quis trazer esse exemplo para vocês porque é um exemplo no qual a gente tem bastante em comum de aberturas de chamados. Então, toda vez que vocês selecionarem uma peça e essa peça tiver a informação de mostrar montagem da peça, atentem-se a essa informação que eu mostrei para vocês. A peça principal, ela vai ser exibida através do relatório, mas as subpeças, elas não são exibidas, porque elas são complementares à principal. Ficou clara essa informação para vocês nesse momento? Pô, perfeito. Então, se tiver dúvida, vocês podem me falando ou falando pelo chat, que eu estou acompanhando também, tá bom? Bom, então se ficou clara essa informação, que ela é primordial, melhor ainda, tá? Além disso, dentro do sistema, ele vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou clicar aqui na porta, tá? Vou fazer a troca da porta. Então, quando eu clico na porta, em troca, automaticamente o sistema me habilita o campo de pintura, ok? Bom, a pintura, ela vai ficar aqui na parte inferior da tela, e se eu quiser fazer uma alteração do tempo de mão de obra da pintura da troca, por algum motivo, eu posso clicar dentro da engrenagem e faço alteração dentro desse campo, tá? Em alterações, ele tá me pagando 6 horas, eu vou colocar 5 horas, vou fazer a redução de 1 hora, ok? Em alterações, a gente tem a possibilidade também de marcar peças para dano não coberto, para estimativa e para fornecimento de peças também, tá bom? Tá faltando o meu botãozinho de fornecimento aqui. Bom, vou clicar aqui no botão de continuar e vou fechar. O botão de fornecimento, perdão, tá na troca da peça, tá bom? Então, aqui em cima, se eu quiser fazer a marcação de fornecimento de peças, a gente pode marcar por aqui. Se for um DNC, dano não coberto, a gente pode marcar por aqui. E se for uma estimativa, a gente marca por aqui, tá bom? Pessoal, vale lembrar que nós estamos apresentando todas as funcionalidades da plataforma. Se tiver alguma coisa que vocês não usam, é só não marcar, tá bom? Ah, eu não uso dano não coberto, a seguradora não autoriza, então só não marcar, tá bom? Agora, fornecimento de peças, a gente pode marcar por aqui. Bom, cliquei no meu botão de continuar.
Opa, tem um... A minha voz está voltando aqui. O Jansen quer fazer uma pergunta. A perguntinha é simples só. Todas as peças que vão ser colocadas para fornecimento, eu tenho que fazer uma a uma ou tem um campo final onde eu posso marcar todas as peças? Ótima sua pergunta. Vou marcar mais uma peça aqui como exemplo, tá bom? Pessoal, sempre que vocês tiverem todas as peças para marcar para fornecimento, vocês podem usar o checklist, tá? Então, aqui na parte de cima, eu tenho uma prancheta e aqui eu tenho o FO, que é o fornecimento pela seguradora. Se for todas, a gente pode marcar todas as peças direto para fornecimento por aqui, tá bom? Não precisa mais ser individualizado, tá? Então, a gente consegue marcar tudo para fornecimento, ok? Muito bem, deixa eu voltar aqui na tela. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo por aqui? Tranquilo. Tá, legal. Então, vou para a parte de trás do veículo, vou fazer a seleção de mais um item aqui como exemplo. Deixa eu voltar aqui. Vou para a carroceria central externa, tá? Dentro da carroceria central, a gente tem esse quadro. Qual que é o nome dessa peça aqui? O nome dessa peça é o quadro da porta? Bom, enfim, ela vai me servir como exemplo aqui. Pessoal, sempre que vocês tiverem uma peça que tem esse círculo, tá vendo essas bolinhas aqui? Nas extremidades? Então, sempre que houver uma peça que tem essa informação, essa bolinha aqui, ela vai referenciar uma peça que pode ser vendida parcialmente, tá bom? Aqui, a coluna dianteira parcial, que é importante. Ou a gente pode marcar a peça inteira, ou se for feito somente o fornecimento, a troca de uma parcial, a gente clica nesse círculo, nessa bolinha, e aí o sistema disponibiliza essa ação aqui pra gente, tá? Então, ele vai mostrar aqui, coluna dianteira, esquerda, parcial. Vou fazer a substituição, tá? E aqui eu seleciono o que eu vou fazer, se é um reparo, se é uma substituição parcial, e aí eu posso fazer a marcação e o sistema atende a informação para mim. Bom, além da substituição parcial, ó, ele ficou em vermelhinho somente a parte que vai ser substituída, a gente consegue também fazer o reparo. Então, vou marcar uma peça para reparo, para-choque traseiro, vou colocar como reparo. E ao clicar nessa opção, ele também já me deu o tempo de pintura, tá? O que ele não vai me dar dentro do sistema? O tempo de reparação. O valor de mão de obra dentro do Capter, ele vai ser sempre em horas, tá? Horas normais, hora homem, enfim, a hora que vocês usam normalmente. 1 hora, o número 1. 2 horas, o número 2. 3 horas e assim por diante, ok? Dentro do Capter, a gente trabalha em horas normais. Se vocês colocarem aqui 10, por lembrarem de UT, ele vai atender 10 horas aqui, o que está errado, tá bom? Então, a gente sempre tem que pensar que o Capter, ele trabalha com horas normais, ok? Bom, fiz a minha seleção, vou clicar no botão de continuar. A pintura, eu vou fazer reparação, eu vou fazer alteração do tempo. Então, eu marco a pintura, clico na engrenagem e aqui eu consigo fazer a minha redução, fazer o meu aumento conforme for necessário, ok? Pessoal, além dessas informações que existem no Capter, a inclusão manual também pode ser feita por aqui. Então, a gente pode clicar nessa opção de inclusão manual. Esse básico número guia, vocês não utilizam, tá? Esse número guia seria um número interno da Audatex. Então, vocês podem clicar na opção chamada de NS, que é a peça manual, e por aqui fazer uma alteração. Então, eu vou incluir uma peça manualmente. Eu vou escolher a opção de troca. O código dentro desse campo é obrigatório. Se for uma peça para fornecimento, é recomendado que vocês insiram o código correto, o código original. Se for uma peça que não vai ser fornecida e vocês não possuem o código, vocês podem digitar qualquer informação aqui, mas ela precisa estar preenchida, tá? Vou colocar o conjunto de parafuso. Tem um limite para descrição, tá?
unidades aqui. Vou colocar meia hora para tempo de mão de obra, que é o 0,5, 10% de desconto. Vou colocar o valor total de 8 unidades, que foi que eu coloquei como exemplo. O grupo eu não preciso adicionar. A peça não vai ser fornecida, não é um dano não coberto, enfim. Se eu quiser continuar a minha inclusão manual, colocar mais peças, eu clico em adicionar e continuar. Caso contrário, eu clico em adicionar e sair. Eu vou clicar em adicionar e continuar porque eu quero inserir mais um item, tá? Na verdade, não é um item que eu quero inserir, é um serviço. Então, aqui no finalzinho, eu tenho a opção chamada de serviço de terceiro. Então, eu marco o serviço de terceiro. Aí eu não preciso colocar o código, eu posso vir aqui, coloco o meu serviço como exemplo, mão de obra e desconto vão ficar desabilitados porque é o preço do serviço, coloco o meu preço e prontinho. Somente essas duas peças manuais, essas duas ações manuais, então vou clicar em adicionar e sair. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida por enquanto? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Comigo, ok. Não, tá tranquilo. Ah, legal, beleza. Então, deixa eu pegar aqui só um código de peça. Pessoal, vou mostrar aqui a parte superior da tela, tá bom? Aqui a gente tem uma câmera. Lembrando que essa câmera ela vai mostrar as fotos dentro do Capter, não é integrado no EPAC, que é o sistema da seguradora, tá bom? Então, muito cuidado com essa informação. Aqui a gente tem um campo, que é o campo de busca. A gente consegue buscar a peça pelo nome, o sistema traz a informação aqui pra gente, ou a gente consegue localizar a peça pelo código, tá bom? Então, a gente consegue utilizar essas duas ações aqui no campo de busca para trazer as informações, tá? Bom, eu tenho esse campo, que é um campo de opções do modelo, que daí a gente consegue visualizar de uma forma geral. Para quem tem interesse, né, de visualizar de uma forma geral, clica nessa opção. Eu prefiro entrar na região do carro e visualizar por região, que é aqui em opções do modelo, mas tanto faz, tá bom? Bom, aqui eu tenho um checklist, que é aquela informação que eu mostrei, a gente consegue marcar todas as peças para fornecimento, tá? A gente consegue marcar e desmarcar. A gente consegue excluir itens através dessa lixeirinha. E a gente consegue fazer alterações. Então, eu vi que a coluna não são 10 horas, são 6 horas. Então, eu faço a correção aqui. O sistema vai mostrar a cor para mim verde, porque eu fiz uma redução, tá? Ah, o preço dessa peça não é R$62, são R$100. Se eu fizer uma alteração para mais, o sistema vai mostrar aqui na cor vermelha, tá? Além disso, o sistema vai mostrar qual que é o ponto de impacto, desconto, entre outras informações. Aqui em cima, ele vai mostrar uma legenda. Posição padrão significa que são peças que foram incluídas dentro do Capter, então são peças que existem no Capter. Posição não padronizada são peças que foram incluídas manualmente. Elas vão ficar aqui no final da nossa telinha, tá? E alterações aplicadas foram os ajustes que nós fizemos, seja alterar o tempo de mão de obra de uma peça, alterar desconto, qualquer informação que foi feita alteração, o sistema vai mostrar dessa forma aqui para vocês, tá bom? Bom, aqui é uma engrenagem que não é utilizada, é mais uma informação técnica, então eu vou pedir para vocês não mexerem dentro desse campo por enquanto, né? E vou voltar dentro dessa tela aqui. Para finalizar o Capter, a gente tem uma informação aqui, que é o valor da peça, que está em azul. Vocês podem perceber que aqui ele vai mostrar o custo do reparo, tá? Aqui embaixo ele vai mostrar o limite da perda total, que é 75%, ok? Esse campo aqui, ele serve para que vocês tenham uma base de perda total, mas não leve em consideração o valor dele. Por quê? Aqui não entra o valor de franquia, aqui não entra os valores de desconto, aqui não entrou valor nenhum, só entrou os cálculos das peças, ok? Então, aqui serve para que você tenha uma base, para que você saiba um aproximado do seu relatório, mas não é esse o valor final que vocês vão levar em consideração, tá bom? Bom,
Vou fechar esse campo aqui e o sistema automaticamente salva as informações para mim. Gilberto, pode falar, está com uma dúvida? Eu tenho duas pequenas dúvidas. A primeira é com relação a, no caso, se eu tiver uma estimativa mecânica, como é que eu faço para lançar lá? E a segunda, eu gostaria que fizesse uma apresentação aí de como é que faz para se lançar, anexar a foto aí, né? No caso, ela deve ter feito, mas eu... Não, ainda não fez, vai fazer daqui a pouquinho. Em relação à estimativa, a Aliens não usa a funcionalidade de estimativa de peças para perda parcial. Você vai ter que fazer um parecer. Ok, obrigado. Vou mostrar só como exemplo, tá bom? Pessoal, qualquer funcionalidade, fornecimento de peças ou dano coberto ou estimativa, vocês vão escolher a operação, como exemplo, troca, e aqui na engrenagem, a gente tem a opção chamada de alterações, tá? Aqui em alterações, a gente pode marcar fornecimento da peça, ou dano não coberto, ou estimativa. E aí a gente clica no botão de continuar e o sistema deixa salva a informação para a gente. Ficou clara a informação? Sim, ficou claro. Ok. Qual que era a outra dúvida? Eu não entendi. Kelly, faz por inclusão manual, para mostrar como é que faz a estimativa com manual também. Ah, tá. Inclusão manual. Então, vamos lá. Colocar troca, fazer o preenchimento dos dados. Aqui, tá vendo? Estimativa. Teste como exemplo. Adicione e sair. A questão da estimativa na Aliens é porque a estimativa não vai integrar com o EPAC, nem a estimativa, nem o valor de divergência, por isso que nesse momento não está sendo utilizado. Pode vir a ser utilizado no futuro, mas nesse momento eles não estão utilizando. Tudo bem até aí? Tudo. Perfeito. Então, vou sair aqui desse campo. Ficou claro as informações do Capter para vocês, por enquanto? Sim. Legal. Lembrando que a aula está sendo gravada, tá? Então, no finalzinho da gravação, eu faço um ajuste, depois eu envio para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai consultando a aula também, tá bom? Bom, pessoal, a gente fez as ações no Capter, tá? Por fora do sistema, a gente também consegue fazer inclusões manuais, ok? Então, eu tenho essa opção chamada de inclusão manual. Eu aperto o botão chamado de inclusão manual de peças e serviços, e aqui o sistema me traz as informações. É importante lembrar que a gente consegue marcar a opção de substituição, mas se for uma peça que é pintada, a gente tem que clicar nessa opção que é substituir / renovar pintura, que é aqui no finalzinho da tela, tá bom? Para fazer inclusões manuais por fora do Capter, a gente precisa ter o código da peça. Então, se não tiver o código da peça em mãos, que seja o código original, a gente não consegue fazer a inclusão de peças por aqui, tá bom? Bom, fiz a inclusão pelo código, conforme foi solicitado, aplico o meu desconto. Aqui a classe da peça eu faço a inclusão também. O preço da peça já vem de acordo com o preço, mas a gente consegue alterar, depende do que eu preciso. E aqui, os tempos de mãos de obra são em unidade de tempo, tá? Então, por dentro do Capter, são horas normais. E aqui por fora, nessa inclusão manual em específico, é feita a inclusão através de unidade de tempo. Então, 10 UTs equivalem a 1 hora, 20 UTs equivalem a 2 horas, e assim por diante, tá bom? Então, vou colocar aqui 3 horas de pintura, são 30 UTs. Então, coloco o número 30 dentro desse campo, ok? Clico no botão de confirmar e eu consigo realizar a minha ação através da inclusão manual por fora do Capter. Gilberto, pode tirar a dúvida? Tá com dúvida, Gilberto? Estava com a mão levantada. Gilberto, pode tirar a dúvida? Pessoal, façam igual o Gilberto, vão perguntando se vocês tiverem alguma dúvida.
Esse é o plantão de dúvida, vocês já fizeram um webinar e hoje é importante vocês sanarem todas as dúvidas para trabalhar em produção, tá bom? Ô, Kelly. Oi. É o Francisco de Fortaleza, tudo bem? Oi, Francisco, tudo bom? Tudo ótimo. Duas perguntas, na realidade. Uma é relacionada ao chassi, quando você lança o chassi, você colocou duas opções. Ou coloca o chassi para sair o cadastro do carro normal, de acordo com o chassi, o que o carro tem de opções, né? E a outra é aquela que você colocou manual, clicando nas opções do carro, Ford, Focus e tal e tal. Essa do chassi, quando você lança, ela é para todos os veículos, esse veículo já estão todos cadastrados ou não? Ou só alguns? Francisco, são alguns, não são todos que entram no chassi, e vocês não vão usar por enquanto o chassi, tá bom? Ah, tranquilo. E a segunda pergunta, desculpa, imagina, é referente que você colocou como um exemplo o farol. O farol vem com alguns faróis de veículos, vem com lâmpadas e tal. Isso. O sistema, ele pode dar erro, como, por exemplo, eu vou dar o chassi, ele vai dizer que tem as lâmpadas, só que vai ter farol que não vem com lâmpadas. Eu preciso comprovar isso, eu consigo lançar as lâmpadas manualmente, separadamente do farol, constando que realmente não vem com lâmpada. Você entendeu minha pergunta? Ô, Gilberto, pode acontecer do banco de dados definir errado o farol. Assim. Pronto, aí eu posso colocar manual. Você pode colocar manual e se você fizer uma abertura de chamada ou passar um e-mail para a gente vai pedir o banco de dados corrigir e já vai vir na próxima atualização corrigindo o farol, para que não fique errado no sistema. Tranquilo, eram essas perguntas só, tá? Obrigado. Ô Jorge, é o Felipe aqui de Maceió. A compatibilidade do i360 com o catálogo de peças chega a que porcentagem? 80%, 100% ou não? Como é que é? Na verdade, seria 100%, porque as informações são dadas pelo fabricante. O que acontece é que você tem os deparos, você tem até os próprios erros do fabricante que corrige. O banco de dados é dinâmico, né? Está sempre sendo atualizado. Mas a informação que a Audatex tem para desenvolver o banco de dados de peças do veículo vem todas do fabricante. A gente tem acordo com os fabricantes. Porque pelo chassi ajudava, pelo menos, eu não sei, eu vejo assim, né? Que nem o Francisco perguntou aí, ajuda muito em termos de acessório, né? Porque acho que o nosso grande problema é o acessório, né? Porque hoje em dia os carros vêm, né? Trendline, Comfortline, Highline, não sei o quê. Então isso aí acaba dificultando para nós, né? Até numa assertividade mais concreta, né? Farol full LED, farol com projetor, sem projetor, de fato... Bastante coisa, né? Sim, vai facilitar bastante. Eu acho que está desabilitado por pouco tempo, deve voltar a ficar disponível. É questão de negociação, de negociações, tá? Entendi. É questão, obrigado. É questão interna mesmo, seguradora, nossa empresa. Questão comercial. Jorge, obrigado. É o Jair aqui do Rio. Deixa eu te falar, a questão aí, colocando a lâmpada pelo sistema, né? No caso, ela não soma o que a Kelly mostrou ali, correto? É correto, porque o farol, ele já abrange a lâmpada, ele já vem fornecido com a lâmpada. Isso, então, vamos supor que você quisesse trocar só a lâmpada. Então, se você trocar só a lâmpada e não marcar o farol, ele vai trazer a lâmpada por relatório. É isso. Não, até eu entendi, mas eu quero dizer o seguinte, nos casos, exemplo, tá? Porque geralmente o farol vem com lâmpada, mas estamos falando do farol, vamos continuar. Um exemplo que você incluiu o farol, e esse farol, na concessionária, você sabe que não vem com lâmpada. Aí você quer incluir a lâmpada, correto? Aí o cara vai te dar o número original, você vai e digita o número original. Se você colocando pelo sistema não soma, você colocando manual, sendo o mesmo código, ele vai somar? Se você botar manual lá por dentro do capta, ele vai por relatório. Se você botar por fora, ele não vai por relatório.
Então a gente tem que ficar ligado nisso aí, né? No caso, como ele vai entender que a peça já vem junto, então ele não vai somar, certo? Não vai Aí somar. Tem que ser colocado, então, por fora do capter. Por dentro. Por dentro. Por dentro do capter. Isso. Toma. Tudo bem? Mas a gente pode fazer o teste aí, não foi um teste que eu tenha feito, não. Kelly, pega o código da lâmpada e deixa o farol aí para a gente fazer o teste. Porque senão, o que acontece? A gente pode cair nesse erro, né? De colocar uma peça e ela não entrar e surgir um complemento mais para frente. Não, mas o que você tem que ver, Jair, é quando você clicar lá no farol, por favor, clica aí no farol. Olha, quando você clicar o farol, você pode reparar que a lâmpada, ela está, ou por onde a Kelly está mostrando, a lâmpada vai estar sendo destacada também como fazendo parte do conjunto, entendeu? Não, sim, eu entendi. A gente está só citando o farol, porque o farol é um exemplo, entendeu? Mas pode acontecer com outra peça. Por exemplo, uma coluna interna, externa, entendeu? Que não vem, que a externa não vem junto, entendeu? E aí no sistema consta que vem e a gente tem que entrar manual. Pode. Só um adendo aqui nesse caso, é importante lembrar que a peça que foi selecionada, o farol, por exemplo, ele vai mostrar esse ícone aqui nas subpeças, tá bom? Indicando que essa peça já é agregada a uma outra, tá? Vou clicar aqui na troca. Eu acho que o cuidado maior aí já é a inclusão manual. Você foi no relatório, viu que a peça não apareceu no relatório, é porque faz parte do conjunto. Se você voltar no desenho e clicar lá onde a Kelly te mostrou, você vai ter a dúvida esclarecida se a peça faz parte do conjunto. Fazendo parte do conjunto não justifica que você coloque manual. Não, entendi. Eu só perguntei no caso de não fazer parte do conjunto, mas o sistema consta que faz parte do conjunto. E a gente identifica que ela não faz parte. Como é que eu faço nesse caso para estar incluindo ela, para que ela apareça no orçamento final? Inclusão manual. Ok. Por dentro do capter. Por fora também, porque você está dizendo que não faz parte lá do agregado, das peças agregadas, por qualquer um dos dois ele vai para o relatório. Então beleza. A lâmpada entrou, tá bom? Ok, entendi. Então, fazer a inclusão manual se porventura vier a acontecer esse tipo de erro, tá? E posiciona a gente para o nosso banco de dados, tá bom? Pessoal, é importante lembrar o seguinte, toda a inclusão manual que vocês fizerem através desse campo, vocês podem marcar fornecimento de peças por aqui, o campo ele já está habilitado, tá bom? Mas se vocês tiverem que fazer algum tipo de correção ou exclusão, vocês devem entrar no capter para fazer essa ação, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, deixa ele atualizar, beleza. Entrei no capter, vou no checklist, e aí eu verifico qual que é essa peça, faço a exclusão, e daí eu manuseio por dentro, tá bom? A inclusão manual por fora do capter serve somente para fazer a inclusão. As alterações são feitas por aqui, tá? O espelho, com o código da peça. Ficou claras as informações até aqui? Sim, sim. Legal. Então vamos... Kelly, só um minuto. O João Carlos quer fazer uma pergunta, ele levantou a mão aqui. Pode falar, João. Acho que não sei se ele consegue falar lá, mas a gente não está ouvindo ele, não. Bom, vou avançar aqui. Qualquer dúvida, vocês vão me alertando, então, tá bom? Eu tenho detalhes de danos, que é o próximo campo. Esse campo, ele serve para que vocês possam marcar quais foram as áreas danificadas e a gente consegue colocar também um ponto de impacto, que é a projeção do veículo, tá? Então, ele bateu primeiro essa parte lateral e, de repente, veio colidir numa árvore e finalizou aqui a batida, tá bom? Então, a gente consegue colocar a projeção do veículo. E aqui embaixo são os dados complementares. A gente consegue informar a conservação das peças, os aspectos de dano se são antigos, se é recente. A gente consegue ter uma descrição melhor, tá?
Peças marcadas para estimativa, o que não é usado hoje, a gente pode marcar também a descrição, né? Então, a gente pode descrever as informações pertinentes às peças em estimativa, tá bom? Assim como todas as telas que existem o botão de salvar, a gente clica na opção quando houver algum tipo de ajuste, quando houver algum tipo de alteração. O João perguntou se, no caso de inclusão manual, se usa o T. Por fora do sistema, a gente usa o T sim, tá bom? Então, nessa aba chamada de inclusão manual, a gente vai utilizar unidade de tempo, tá? Aqui o Jorge já respondeu, desculpa. Bom, pessoal, um pouquinho mais para frente, a gente tem informação de fornecimento de peças. Esse campo de fornecimento de peças, o sistema vai mostrar quais são os itens que foram marcados para fornecimento. Aqui ele vai mostrar todos os itens e os que estão marcados para fornecimento. E aqui há uma legenda, tá? Então, como a gente trabalha com o sistema Audaparts, a gente consegue identificar os itens por cores. Então, cada status, cada cor representa um status. Então, quando a peça estiver na cor laranja, significa que já foi emitida uma nota fiscal, é mais um acompanhamento, tá? Quando a peça estiver na cor verde, significa que já foi entregue para a oficina. Quando estiver na cor verde escura, significa que já foi confirmado o recebimento pela oficina, tá? Então, aqui a gente tem um processo de acompanhamento através do I360 para as peças marcadas para fornecimento, tá? A gente consegue visualizar essas peças por aqui. No relatório, a gente também tem essa opção de visualizar o relatório de fornecimento, que vai mostrar qual que é o número de cotação, o número de pedido, quem que é o fornecedor, data e hora da solicitação, entre outras informações, tá bom? Bom, aqui a gente tem os laudos salvados e os laudos de avaliação de danos. Toda vez que um veículo chega a 75%, a perda total, o sistema vai mostrar uma mensagem para vocês, indicando que vocês devem fazer o preenchimento do laudo de salvados e do laudo de avaliação de danos, ok? O laudo de salvados e o laudo de avaliação de danos, para quem já trabalha com a Audatex Web, não mudou em absolutamente nada. Então, aqui eu tenho os itens e aqui eu tenho o status entre bom, que eu vou fazer na marcação, né? Avariado, faltante ou não há. Fiz o meu preenchimento, marquei todos os itens necessários com as devidas classificações, bom, avariado, faltante, não há. No final, eu clico no botão de salvar e aí o sistema deixa salva a informação para a gente, tá? É importante tomar cuidado na seguinte informação. O que é obrigatório para o laudo de salvados? O valor estimado do reparo e o valor do mercado do veículo, tá? Vou colocar aqui o valor comercial como exemplo. Esse campo, ele vai vir sempre marcado como veículo recuperável. Vocês, se vocês verificarem que esse carro não é mais recuperável, uma perda total de fato, a gente desmarca esse campo antes de salvar essa informação, tá bom? Bom, salvei essa informação. O assinar laudo e o excluir assinatura, vocês não vão utilizar no momento, tá bom? Vocês vão usar somente a impressão em PDF, se for necessário salvar esse documento, fazer alguma impressão, ok? A mesma informação vale para avaliação de danos. Então, dentro dessa aba, a gente consegue identificar as peças estruturais e aí a gente faz uma avaliação. Se sim, está avariado, não avariado e NA é não avaliado. Ao término desse preenchimento, aqui no finalzinho, ao clicar no botão de salvar, o sistema vai trazer para vocês a classificação do veículo. Se ele é um veículo de pequena, média ou grande monta, automaticamente, tá? Ó, aqui no caso é um dano de média monta, ele vai mostrar para mim que houve peças danificadas e houve somatória de pontos, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Há alguma dúvida por enquanto? Não. Não. Muito bem, então a gente finalizou essa parte aqui de baixo, tem a parte aqui de cima, o capter nós já vimos. O botão de calcular, ele vai fazer um refresh, faz uma atualização do sistema, tá? Não muito utilizado, mas ele
tá aqui disponível, né? Se vocês quiserem, vou clicar no botão antes de olhar o relatório, tudo bem. O laudo imagens, ele é de extrema importância, aqui que vocês vão inserir as fotos da vistoria, tá? Dentro desse campo, vocês podem clicar nessa pasta do lado esquerdo, e aqui vocês podem colocar as imagens do veículo. É importante lembrar o seguinte, aqui no Capter, a gente tem as informações ilimitadas, né, fotos ilimitadas, mas quando vocês forem inserir as fotos, vocês devem fazer alteração da nomenclatura, tá? Então, se for uma foto de chassi, vocês já salvam o arquivo da foto com o nome chassi, porque aqui a gente não tem como fazer aquela renomeação que vocês faziam antes no Audatex Web. Tudo bem? Kelly, o Gilberto tá pedindo para repetir, porque ele falou que travou na tela inicial. Ó, Gilberto, eu verifico, depois no finalzinho a gente verifica as dúvidas, tá? O Heriberto, ele fez o seguinte questionamento, já que a Allianz não utiliza o campo do valor de divergência, onde lançamos este valor no orçamento? Você sabe me dizer, Jorge? Em parecer. No parecer? E depois tem que verificar com o pessoal da gestão lá de sinistro da Allianz, se você vai colocar o processo como não autorizado, desde que está dando não acordo de valores. Então, é informado em pareceres e, teoricamente, a conclusão tem que ser não autorizada. Ok. Pessoal, eu estou no meu campo de imagens. Vocês estão conseguindo visualizar o campo de imagens? Sim. Sim. Tá. Ok, sim. Então tá bom. Gilberto, eu vou repassando aqui. Se você tiver alguma dúvida, eu vou parando e eu retomo da informação passada, tá bom? A informação passada era a respeito dos laudos de avaliação de danos, laudo de salvados, que é igual ao da TextWeb, nada mudou. Bom, aqui, como eu estava dizendo, vocês conseguem fazer a inclusão de mais de uma foto, né? Ilimitado as informações de foto, e o sistema faz um tratamento para que na hora da integração ele consiga ser integrado com um tamanho mais reduzido, né? De acordo com o próprio sistema, tá? Bom, se for necessário excluir uma ou mais fotos, a gente pode clicar nessa coluna aqui, nessa lacuna, melhor dizendo, e clicar no botão xizinho para apagar as fotos, tá? Uma informação importante dessas imagens é a seguinte, se vocês tiverem que colocar alguma informação pertinente à foto, né, que seja importante à foto, ó, a gente consegue clicar nesse lápis que fica aqui na parte superior esquerda da tela, a gente consegue colocar um retângulo, ou então a gente consegue colocar um lápis para desenhar uma seta, consegue colocar um comentário para ficar disponível na foto para quem for abrir essa foto, tá? Então, fiz esse processo, o sistema vai trazer essa informação aqui para a gente, tá? Sempre que vocês precisarem fazer alguma marcação, clica nesse botão de edição, e aí o sistema permite que vocês coloquem um retângulo, uma seta, o que for melhor, ok? Além disso, a gente tem informação aqui que é a do Auda Documentos. Dentro desse campo de Auda Documentos, a gente consegue incluir PDF, Word, ou outros tipos de arquivos, tá? O que for melhor para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que eu tenho de... ver se sobe esse arquivo de PDF aqui como exemplo. Kelly, quando for finalizar esse processo, depois você bota não autorizado, tá? Só para a gente ver se tem uma opção de não acordo de valores. Ah, beleza. Tá bom. Bom, a gente consegue colocar um anexo. Aqui a gente tem o gerenciar notas. Esse campo de gerenciar notas, ele serve como parecer, ok? Então, aqui dentro desse campo, vocês vão utilizar o campo notas da oficina, vai servir para leitura. Então, tudo que a oficina tiver escrito vai ser exibido dentro desse campo. E a gente tem um campo chamado de notas da seguradora, tá? Vale lembrar o seguinte, notas da oficina são pareceres internos. O que isso significa? Que não serão exibidos no relatório, ponto, tá bom? Notas da seguradora são pareceres externos. Tudo que vocês escreverem aqui vai ser exibido no relatório. Então,
Então, esse é o parecer externo e notas da seguradora. Ah, mas tem o notas locais. Tudo bem. O notas locais, ele não é exibido no relatório, mas a oficina consegue visualizar o que vocês tiverem escrito aqui, tá bom? Ainda tem notas do orçamento, também, a mesma coisa. Ele entra como parecer interno, fica exibido também para a oficina. A gente não tem nenhum campo que oculte a mensagem para a oficina por enquanto, tá bom? Então, notas do orçamento e notas locais são pareceres internos, notas da seguradora é um parecer externo e o notas da oficina é um parecer interno que vocês também vão poder fazer a leitura, mas não podem fazer nenhum tipo de alteração, tá bom? Bom, vou voltar aqui em relatório para que vocês vejam o parecer. Tudo bem com essa informação, pessoal? Ok. Então, bem. Então, vamos lá. Opa. Aqui, notas da seguradora, teste, tá bom? Esse botão de comparar é um botão que vocês vão usar quando houver vistoria complementar. Gerou vistoria complementar, o sistema vai apresentar um histórico para vocês, tá? E aqui vai ser exibido um relatório de comparação, tá? Esse relatório de comparação, vocês podem fazer a comparação entre a vistoria inicial e a vistoria complementar, para que vocês consigam identificar aquilo que foi excluído, aquilo que foi incluído e aquilo que foi ajustado, tá? Ele vai mostrar o custo de reparação, quem fez as alterações e qual foi a data de criação. O campo endereço, ele vai servir para que vocês consigam identificar os dados do segurado, do terceiro e os dados da oficina, tá? Então, de repente, um contato telefônico, alguma outra informação. É importante lembrar que o campo da oficina, ele deve vir sempre preenchido. Se não vier preenchido, vocês precisam entrar em contato com o suporte técnico para a gente identificar por que não houve essa integração com a oficina, tá? Mas o normal é sempre vir preenchido. Bom, por último e não menos importante, a gente tem um botão chamado de validar. Esse botão de validar é uma conferência. Se houver alguma informação incorreta, incorreta não, se houver alguma informação que não estiver preenchida, o sistema vai te dar um alerta. Então, ele vai falar o seguinte, alerta, você deve selecionar o tipo de sinistro na tela veículo. Aqui é o exemplo do que eu não preenchi. Então, como é obrigatório o preenchimento do tipo de sinistro, o sistema me deu esse alerta, tá? Então, eu volto aqui no veículo. Tipo de sinistro é um reparo, né? Chegou a 11% do valor do veículo na tabela FIPE. Vou salvar essa informação. Beleza, pronto. Vou clicar no botão de validar só para que vocês vejam a outra mensagem, tá? Quando não tiver elementos para serem inseridos, ou seja, vocês fizeram todos os preenchimentos corretamente, o sistema mostra esse campo de mensagem de sucesso. E aí ele diz que não há elementos de validação para o orçamento, tá? Por fim, eu aperto o botão de enviar, bem prático, bem tranquilo, tá? E aí eu autorizo ou não autorizo. Eu vou clicar em autorizado só para que vocês vejam quais são os motivos, tá? Cliquei no botão de autorizado, ele vai mostrar o motivo para mim, vistoria autorizada final e vistoria oficina final. Se eu colocar um desses carimbos, a oficina não consegue gerar vistoria complementar posteriormente, ok? Para não autorizado, a gente tem os seguintes motivos. Não autorizado, a verificar, não atinge franquia e constatação realizada. Era algum desses que você queria, Jorge? Não acordo de valores específica e teria que usar o não autorizado e fazer o parecer. Eu vou mostrar de uma outra forma, talvez a gente encontre de outro jeito, tá? Bom, vou colocar a informação de não autorizado, precisa fazer algum tipo de ajuste, e aí eu vou clicar no botão de aceitar. Acabou, tá bom? O orçamento que vocês enviaram, ele vai para a pasta de analisado como não autorizado, que foi o exemplo que eu carimbei, tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Sim. Sim. Kelly. Pode falar. É o Francisco, novamente.
Me tira uma dúvida. Essa questão que você falou de não autorizado ou autorizado. O autorizado é só se você tiver a certeza, a oficina confirmou, assinou embaixo que não tem mais complemento. Aí você pode já finalizar como autorizado, é isso? Isso, exato. Acredito que sim, é a regra da seguradora. Certo. Caso isso tenha complemento, você deixa no autorizado, porque o processo vai para a oficina e volta. Isso, só não pode ser autorizado final, nem autorizado oficina final, tá bom? Tranquilo. Se tiver a palavra final, a oficina não consegue gerar a vistoria complementar manualmente. Aí ela tem que fazer a solicitação no sistema da seguradora. Deu para entender? Não, deu sim. Tá. Aqui eu tenho informação do relatório. Imagina, que isso. Se tiver mais dúvida, eu vou ficar à disposição aqui, tá? Ó, a gente tem informação do relatório do orçamento, não quero visualizar por enquanto. E aí o sistema vai voltar para minha tela inicial, tá bom? A vistoria que antes estava aqui em andamento, agora veio para cá como não realizado. Opa, desculpa, como não autorizado, tá bom? Não autorizado, beleza? Bom, pessoal, além disso, deixa eu tentar achar aqui. Só um minutinho, tá? Vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Sim. Ok. Eu vou fazer uma outra vistoria. Imagina que essa vistoria aqui é um veículo ausente, tá bom? Prestem bem atenção nessa parte. Bom, o veículo é ausente, não chegou ainda na oficina, eu preciso devolver regulação por tempo, por prazo de SLA, na forma que vocês trabalham, tá? Toda vez que um veículo for ausente, vocês não vão preencher o veículo. Se preencher o veículo, vocês perdem um carimbo de ausência de veículo, tá? Então, vocês vão clicar aqui direto em enviar. É ausente, clica direto em enviar, ok? E aqui vai aparecer o campo não realizada, tá? Então, a gente marca essa opção de não realizada. E aqui tem outros motivos. Veículo ausente ou orçamento em elaboração, tá? Tudo bem? Deu para entender? Sim. Sim. Tá bom? Então, se preencher o veículo, eu perco essa operação aqui, esse carimbo do enviar, ok? Pessoal, rapidinho, tá? Porque a gente já estourou o nosso tempo aqui. Na verdade, eu estourei o tempo, eu peço desculpas por isso. Aqui dentro do sistema, quando vocês não conseguirem localizar o veículo, não existe o veículo na nossa base, vocês vão clicar em veículo manual, tá? Ah, eu tenho, o fabricante existe, mas o modelo não existe. Então, a gente pode selecionar o fabricante dentro desse campo e o modelo, a gente coloca o modelo que não existe dentro da plataforma. Se por um acaso for um fabricante que não existe na plataforma, a gente marca a opção chamada de genérico, ok? O processo vai ser o mesmo. Marquei, coloquei o nome do veículo, do modelo, por exemplo, né? Cliquei no botão de aceitar. Lembrando que quando eu faço esse procedimento, todas as peças vão ser manuais, ok? Se eu tenho um veículo manual, obviamente eu não tenho tempo de mão de obra, eu não tenho código, eu não tenho preço da peça, tá bom? E aí vocês vão acessar sempre o Capter para fazer a inclusão manual. Por quê? Porque por fora precisa do código, e eu não tenho código habilitado dentro da minha base de dados, por exemplo, tá bom? Então, para veículos que não existem na plataforma, a gente clica na opção de veículo manual. E aí a gente vem dentro desse campo e faz a inclusão das peças manualmente. Aí eu coloco troca como exemplo, o código da peça, descrição, tempo de mão de obra em horas, porque eu estou por dentro do Capter, tá bom? Preço da peça, é peça para fornecimento, então eu marco. Adicionar e sair se for uma única peça, adicionar e continuar se for mais de uma peça. Ficou clara essa informação aqui para vocês também? Ok. Caminhão vai usar muito isso. Caminhão? É. Vou clicar aqui em meu trabalho.
E vou mostrar uma informação aqui para vocês, tá? Sempre quando a vistoria estiver em trabalho analisado, tanto vocês como a oficina, ela pode gerar a vistoria complementar, tá bom? Então, se essa vistoria aqui não estiver sido finalizada, né, não estiver com aquela informação de final, a gente pode clicar na lupa. O sistema vai falar que é para leitura, mas vocês podem clicar no botão de sim, e aí ele vai abrir a vistoria para vocês, tá? E pode clicar direto no botão de enviar. Clicou no botão de enviar, aqui você pode colocar a informação, que é uma vistoria complementar, a descrição, o motivo da solicitação, e pode clicar no botão de aceitar direto, tá bom? Esse é o processo para geração de vistoria complementar. Clicar no botão de enviar quando a vistoria estiver na coluna de analisado. A vistoria que estava aqui, ela já ficou zerada no computador, porque ela veio para cá em andamento, tá? Então, eu gerei a vistoria complementar, ele exibe essa telinha aqui para mim, mostrando que foi feita a solicitação de vistoria, e aí eu posso abrir, fazer a regulação, fazer a devolução, igual vocês viram no passo a passo que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Kelly, o Francisco está pedindo para repetir, porque travou para ele lá. A vistoria complementar, Francisco? Isso, ele está dizendo que sim. Tá bom. Fica tranquilo que eu já mostro para você, tá? Vou só fazer uma alteração aqui na vistoria complementar. Bom, vou excluir uma peça. A vistoria complementar não esquece. Depois eu peço outro exemplo. Pode continuar. Lá, não ia falar muita coisa, não. Pode falar, Jorge. Era para você mostrar a opção de orçamento em elaboração. Que tem uma pergunta aqui no chat. O orçamento em elaboração é quando eu não seleciono o veículo, que ele apresenta o carimbo para mim. Eu posso mostrar posterior a esse exemplo aqui, tá? Isso aí. Só enquanto Kelly? Oi. Desculpa, é o Francisco Fortaleza. Só enquanto abre aí. A elaboração é o mesmo esquema do ausente, né? Você vai lá, mas precisa colocar as fotos no veículo, no sistema, e mandar com orçamento de elaboração? Ou não? Pode sim, pode. Pode, né? Pode, mas você não pode colocar o veículo. Tá. Pode classificar o veículo. Senão... Entra direto e envia, né? Aí vai aparecer duas opções, ausente ou elaboração. Isso. Pronto, porque se você escolhe autorizado ou não autorizado, que é quando você classifica o veículo, só tem a opção de autorizado e não autorizado. Beleza. Obrigado mais uma vez. Deixa eu só devolver essa vistoria aqui, dá só um minutinho. Não autorizada, verificar, notinhos de franquia e constatação realizada. Vou clicar em não autorizado, aceitei. Pessoal, eu estou usando o carimbo como exemplo, tá bom? Aqui, tá em analisado. Tá conseguindo visualizar quem pediu? Foi Francisco que pediu? Francisco e o Gilberto. Gilberto, consegue visualizar a tela? Eu estou conseguindo ver. Beleza. Então, tá aqui, olha. Sempre quando a vistoria estiver aqui em analisado, a gente consegue gerar a vistoria complementar, desde que não tenha sido carimbado como aquela vistoria autorizada final ou vistoria oficina final, tá bom? Então, eu vou clicar na pasta, clico na lupa para conseguir abrir a vistoria. O sistema vai falar que é somente para leitura. Eu vou clicar em sim, que eu desejo continuar, e aqui eu vou clicar no botão de enviar.
Obrigatoriamente, eu preciso colocar um título. Vou colocar como exemplo vistoria complementar, e aqui eu posso colocar o motivo da minha solicitação. Clico no botão de aceitar e acabou. Acabou que eu digo é que foi gerada a vistoria complementar, tá? Aí vocês vão abrir a vistoria complementar, vão fazer regulação. Ela vai cair aqui dentro da pasta em andamento, na coluna trabalho pendente de vocês, tá bom? Dessa coluna do meio. E aí ela vai aparecer aqui com um ícone, né, de vistoria complementar, que é essa pastinha aqui. Na verdade, são duas folhinhas, uma azul e uma verde. Tudo bem? Ok. Há alguma dúvida por enquanto? Ô, Kelly, Pode falar. eu só não vi aí como é que faz a cópia peças. Boa. Cópia peças. Só mostrar aqui rapidinho, tá bom? Pessoal, ó, aqui são as informações da vistoria complementar, tá? Só um minutinho, só um instante, desculpa. Bom, para vocês conseguirem fazer, visualizar um relatório comparativo, vocês podem selecionar a vistoria inicial, por exemplo, e a última vistoria realizada, e clicar no botão de comparar, tá? O novo relatório de vistoria complementar é dessa forma que vocês estão vendo agora. Então, o sistema vai mostrar em laranja tudo aquilo que foi adicionado, em verde tudo aquilo que foi removido, em azul tudo aquilo que foi alterado, ok? E aqui embaixo a gente tem as informações, tá? Fornecimento de peças, ele vai marcar, ele vai dizer para você se essa peça como foi excluída, olha, ele vai mostrar em verde, antes era uma peça para fornecimento e agora não tem mais nada, tá? Antes o valor era de 2.000 e agora não tem mais informação, tá bom? Então o sistema vai mostrar através desse relatório tudo que foi feito através das vistorias complementares, ele faz um processo comparativo, tá bom? Tudo bem nessa informação? Ok. Tá. Perfeito. Vou mostrar uma outra informação aqui, uma outra situação, tá? Pessoal, desculpa, só um instante. A gente tem cachorro em casa, tá trabalhando home. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer a solicitação de cópia-peça. Só um minuto. Bom, toda vez que você fizer uma pesquisa toda vez que você fizer uma pesquisa através do sinistro, tá vendo aqui, Evandro? Olha, pesquisa rápida, você vai jogar o sinistro aqui na parte superior da tela, tá bom? Ok. E aí você vai clicar no botão de buscar, ok? Sim. Aqui vai ser exibido esse botão, que é o botão de copiar orçamento, tá? E aí você vem aqui, coloca, deixa eu colocar você coloca o número de sinistro, a placa, ou outra informação do orçamento que você deseja copiar, tá? Para esse novo, e clica na opção de buscar, tá? Ok. Deixa eu tentar aqui um outro número. Aqui, tá vendo? Tá? Então, ele vai mostrar aqui as informações da vistoria que vai ser copiada, tá? Então, você marca e confirma que vai copiar as informações, ok? Ok. Deu para entender? Sim, legal. E aí ele vai falar que as informações do orçamento vão ser copiadas para esse novo orçamento. Se eu clicar em sim, as informações que estiverem no novo orçamento, lógico que ele precisa ser um orçamento novo, zerado, para que não seja nada excluído. Então, tudo que foi mostrado no orçamento anterior vai ser repassado para esse novo orçamento, tá? Legal. Bem prático. É prático, é bem tranquilo. Mas aí a gente já não pode movimentar o antigo, se eu não me engano. Tem que tomar cuidado com essa informação aqui, tá? Ó, aí a partir desse momento, aquele orçamento passado, a gente só consegue olhar ele para consulta. Então, ele vai ficar disponível aqui, ele vai mostrar que é um orçamento vinculado, ele vai ficar disponível para consulta, mas você consegue movimentar apenas o novo orçamento, que é o que você transcreveu, o que você passou as informações
adiante. Deu para entender? Entendi, legal, gostei. Tem mais uma observação. Quando o orçamento de origem tem peças para fornecer, quando você copia por destino, você vai ter que marcar essas peças novamente, porque ele não vai copiar a informação do fornecimento. Ah, ok. É até legal, porque às vezes já foi fornecido anteriormente, não precisa novamente. Isso, exatamente por isso que ele não copia. Legal. Segurança. Deu para entender? Deu, satisfeito. Obrigado. Satisfeito? Sim. Então, tá bom. Pessoal, por enquanto, é somente isso. Eu estou mostrando aqui o contato do suporte, né? O suporte _360@audatex.com.br. Esse contato, toda vez que você manda uma mensagem, coloca número de sinistro, seus dados, ele abre um chamado automaticamente. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer tipo de necessidade, nós vamos ficar à disposição através deste canal. Apesar de ser um e-mail, o contato com o I360, né, a gente tem equipes separadas, então o contato é muito mais rápido, o processo não é um processo lento, então qualquer coisa que vocês precisarem, a gente fica à disposição através desse canal, tudo bem? Tudo bem. Alguém tem mais alguma dúvida? Esclareceu? Não, tá tranquilo, Kelly. É assim, conforme a gente vai mexendo, se surgir dúvida, a gente vai procurando uma pessoa que já mexe mais tempo para poder sanar nossas dúvidas. Mas é tranquilo, é quase igual o outro Audatex normal mesmo. Não muda muita coisa, não. O que muda basicamente é a estrutura, tá? De qualquer forma, essa aula aqui foi gravada, o nosso treinamento foi gravado, a gente pode mandar as informações para vocês, pode mandar também o link do webinar, e a gente pode sempre manter contato também. Tem o Jorge, tem o Varanda, né? Tem a mim, e tem a equipe de suporte para conseguir auxiliar vocês, tá bom? Tá ok. Ok. Joia, obrigada, Kelly. Ok, Kelly. Pessoal, eu que agradeço, muito obrigada, eu espero que tenha sido proveitoso e a gente vai conversando mais para frente, tá bom? Ok, obrigado, Kelly. Um abraço. Obrigado. Boa tarde a todos. Valeu. A todos aí. Valeu. Valeu, Jorginho. Galera. Um abraço a todos. Abraço. Ô, mãe, dá de contou, almoço?